Sejam muito bem-vindos à segunda edição, depois de um ano, mas agora vai ter mais frequência. Agora sim. Doutor Eduardo prometeu que vai ter mais frequência. Do Doutor Eduardo Santiago Podcast, segunda edição. É o podcast de maior sucesso aí, né? Não adianta, não adianta. Podcast de maior sucesso. Segunda edição, mas a gente tá segunda firme, edição, né? Professor, só vou te pedir para falar bem pertinho do microfone, sempre que possível aí, ó. Isso, garoto. Pode até fazer, eu abraço o microfone, tá vendo? Sensacional. Galera, hoje a gente programou um assunto interessante, que nós vamos falar de emagrecimento, né? Que, segundo o doutor e o professor aqui, é só por Deus mesmo, né? Porque o negócio tá complicado, né? Mas vamos começar fazendo o seguinte, vamos começar apresentando o nosso convidado, né? Vamos lá, né? Por favor, professor, apresente-se, dê suas credenciais para o pessoal entender quem é que vai nos trazer informação aí. Então, primeiro de tudo, agradeço a Deus por poder estar aqui contribuindo com o meu conhecimento. Amém. E sou honrado pelo convite do meu amigo de longa data por poder estar aqui. Então, meu nome é Guilherme de Camargo, sou personal trainer, trabalho com agenda presencial, consultorias online, programas de emagrecimento online, já há 15 anos na área e já ajudei muita gente. E hoje, através do podcast, eu quero ajudar de uma forma diferente, com informação, entretenimento. É imprescindível que se tenha um médico na jogada quando a gente está fazendo qualquer tipo de tratamento para emagrecer, né? Vou aproveitar o gancho que tu falou da reposição hormonal, enfim, tanto na mulher quanto no homem, né? Vamos usar isso para os hormônios, os peptídeos que a gente usa para o emagrecimento, né? As drogas que a gente usa para emagrecer. O que a gente vê hoje muito é um uso desenfreado de drogas para emagrecer, né? Principalmente aí depois com o advento do Ozempic, né? Aí abriu uma porta aí para surgir um monte de medicação e isso vendia como bala na farmácia, né? O cara chegava assim, ia lá comprar um paracetamol, comprar uma dipirona, né? Comprava o antialérgico da rinite e aí já me vê ali um Ozempic também, que eu vou levar, que eu quero, né, mas usar. Mesmo com o preço que não mesmo é barato. Com o preço. Não é barato, né? Mas a gente vê que o pessoal ao que se propõe, assim, né, é uma droga interessante, né? Então, como estava ali disponível, né, isso era muito fácil. O que acontece agora? Isso agora está sendo, né... Agora está sendo mais controlado. Depois que houve uma regulação no sentido de comprar a medicação, a gente precisa de uma receita para comprar, mas mesmo assim a gente vai ter um acesso fácil das pessoas. Claro. Né? Uma receita as pessoas acabam conseguindo de algum jeito. De algum jeito consegue uma receita, né? A gente precisa sempre precisa de receita. A gente precisa ser realista, né? As pessoas, se elas querem, elas vão conseguir de algum jeito a droga. O acesso, né? O problema é o uso sem ter o acompanhamento. O acompanhamento e usando assim de uma forma irregular, né? Não tendo a progressão de dose que se precisa ter. Progressão de dose. O tratamento, principalmente com essas drogas que vieram depois do Ozempic, né? Então a gente não fala só da semaglutida, a gente fala da tirzepatida, que hoje a gente pode até falar de alguns estudos que tem essa comparação dessas duas drogas. É uma droga aí que se veio mesmo para ficar, ela se estabeleceu como a melhor droga hoje do mundo. Ela tem a tirzepatida, né? Qual que é o nome desse? Que é o Mounjaro. Esse é o Mounjaro. O Zepbound, nos Estados Unidos até o Zepbound é bem conhecido. Então, mas todos os estudos que a gente vê, assim, vemos ali 20% de perda de peso, né? Resultado o paciente tem até 20% ou mais, 23% no Summon, né? Que foi o outro estudo. 23% está falando do peso total dele. De perda de peso, isso, peso total, em média, né? Isso num tratamento. 23%, 72 semanas de acompanhamento, né? Então a gente vê assim, uma perda de peso muito importante, mas todos os estudos citam ali o acompanhamento médico. Esses estudos são feitos com o acompanhamento do profissional. Então não adianta a pessoa achar que vai conseguir reproduzir isso de alguma maneira em casa por si só, ou mesmo fazendo a medicação de acordo com uma receita, porque eu acredito muito assim em a gente fazer um tratamento individual, né? Sim. A gente fazer o perfil do paciente e fazer em cima dele, das necessidades dele e das metas, dos resultados que ele busca, conseguir fazer uma coisa mais específica para ele. Entendi. E é isso que eu tenho feito. Tanto é que os meus resultados, Eduardo e Guilherme, são melhores do que os melhores estudos que a gente vê.
né? Eu tenho isso, a nossa curva é melhor, nosso índice de reganho depois do tratamento é menor. Por quê? Porque o mais importante, isso eu quero falar, eu quero frisar agora e falar um pouco disso depois, é o acompanhamento. Às vezes o paciente chega muito preocupado no consultório, assim, com perder o peso, né? Doutor, será que eu vou conseguir? Essa não é a pergunta que tem que ser feita. Perder o peso a gente vai perder. Né? A minha questão, assim, a minha preocupação e do time é em manter a perda de peso. Tá. Manter. Mas né? olha só, é aí onde entra uma pergunta que eu quero te fazer. Detalhe, né? Roteiro, né? Roteiro a gente faz. A gente Você já viu o Nômade Raiz? Já viu esse cara no YouTube? Não. É um cara que só viaja pra país diferente e tal, e ele chega lá sem roteiro. Tipo, o cara chega sei lá, na Indonésia, sem roteiro nenhum. Se o roteiro a gente faz, né? Mas assim, por que eu tô te perguntando isso? Existe muito essa preocupação do pessoal. Como é o nome dessa classe de remédio do Mounjaro, do Ozempic? É o... Na verdade, são duas classes diferentes, né? A semaglutida, ele é um agonista do GLP-1, né? Isso é um peptídeo, né? Um hormônio que age ali melhorando o metabolismo da insulina. Então, logo inicialmente, essa foi uma droga que foi desenvolvida para o tratamento do diabetes, né? A tirzepatida, ela já é uma droga mais evoluída porque ela é um agonista duplo. Ela age. Tirzepatida é o A Mounjaro. tirzepatida, o Mounjaro, isso ele age em receptores GLP-1 e GIP, né? Que é outro hormônio intestinal. Então ele tem uma ação. Ele tem uma ação mais completa, né? E ele age no sentido do quê? Aumentar o tempo de esvaziamento gástrico. Então isso dá uma saciedade maior para o paciente. Se antes ele ficava 3, 4 horas com a comida dentro do estômago, agora esse alimento ele vai ficar 10, 12, 15 horas, né? Então o estômago fica mais tempo. O estômago demora mais para digerir. Para digerir, isso. Exatamente. Então a digestão fica mais lentificada, a gente pode dizer isso. E isso faz com que os hormônios da fome, né, leptina, grelina, elas sejam liberados num nível bem mais baixo. Então o paciente não tem fome. Essa é a grande sacada dessas medicações, né? E além de regular o metabolismo da insulina, né? Então, melhorando esse metabolismo da glicemia e do gasto energético, aí é que a gente chega num gasto maior da gordura, sim, né? E também numa saciedade precoce. Então, aí o paciente não sofre, né? Entendi. Na hora de perder peso. Essa que é a grande... Mas aí é onde, até só para a gente terminar essa pergunta, depois eu quero entender aonde que isso conecta com... Porque na minha cabeça de leigo, cara, eu vou estar comendo menos. Foi até o que eu comentei quando vocês chegaram, né? Uhum. Pô, eu treino jiu-jitsu, sou um cara grande, 110 quilos. A minha preocupação, de repente, eu vou usar um Mounjaro, né? E a minha performance no treino, né? Porque eu vou ter que mudar a minha maneira de treinar, eu vou ter que mudar a minha maneira de comer. Porque eu tenho essa preocupação, né? Porque, obviamente, todo mundo quer perder um pezinho, né? Uhum, Também quer perder um pezinho. Mas eu tenho essa preocupação. Mas antes da gente falar disso, eu queria entender esse reganho, né? Que o pessoal fala que é o efeito sanfona. Uhum. Eu já ouvi muito o seguinte, vou falar o que eu ouvi. O problema do Mounjaro e do Ozempic é que o cara ganha todo o peso depois. Sim, sim. Quando que acontece isso? Exatamente. Acontece isso quando a gente não tem alguém que tenha essa proficiência, que tenha expertise para fazer o tratamento de uma maneira correta, né? Quem é que faz isso? O médico. É claro que isso, se a gente tiver uma equipe multidisciplinar, até para a gente falar daquele outro ponto ali, né? A nutricionista envolvida, depois eu quero falar disso, inclusive, a psicóloga, mas é o médico que tem que conduzir isso. O paciente, ele não vai saber fazer. O que acontece, né? Aí a pessoa, por que existe isso? Vai ganhar todo o peso de volta. Para começar, emagrecer é uma questão mental. A gente pode usar qualquer método para o paciente emagrecer, se ele não mudar a mentalidade dele, se ele não entender, né, o que ele tem que fazer para se manter com esse peso novo, ele vai ganhar tudo de novo. Não interessa o que a gente faça, não é uma mágica, entende? Porque o corpo, ele nada mais é que um reflexo da mente. Se o cara não mudou a mentalidade, a pessoa não mudou a mentalidade, vai voltar ao outro corpo. Não adianta, isso é fato, tá? É uma questão de déficit calórico ou não, né? Diminuir a ingesta e aumentar o gasto. Se não existe isso, vai voltar. Você imagina, uma cirurgia bariátrica, né? A gente deixa o estômago desse tamanho em algumas técnicas. A pessoa reganha,
né? Que aparentemente não teria como reganhar. Não, peraí. O cara faz cirurgia, como que pode isso? O cara faz cirurgia bariátrica. O estômago do cara, qual que é o tamanho do estômago de alguém que tá obeso? Tipo, Cara, o estômago, isso é uma coisa muito variável, tá? Não tem como a gente dizer assim. Às vezes a pessoa ela é longilínea, ela é alta e tem um estômago que não acompanha isso, né? O tamanho do estômago, assim, ele é importante, mas ele não define tá, mas isso. quanta comida cabe no estômago de um cara que tá obeso? Cara, isso é uma pergunta difícil de responder, porque o estômago, a característica dele é que ele é complacente, ele é uma bolsa Entendi. elástica. Então, a questão, assim, que modula não só a fome, mas o porquê que o paciente está comendo. Se ele come por ansiedade, se ele come por culpa, por trauma, seja pelo que for, né? Para preencher algum vazio. Isso Sim. é uma questão mental, né? É óbvio que isso vai influenciar no ganho, porque tem mais calorias. É isso que vai fazer a pessoa engordar, no fim das contas, né? Então, Mas tu estava dizendo que o cara tinha um estômagozão, é isso que eu queria entender. O cara tinha um Isso. estômagozão. Isso aí. Aí, vamos supondo que o estômago era desse tamanho, tá? Quando faz a cirurgia bariátrica, quanto que diminui? Diminui, tipo, metade? Depende da técnica, né? Tem duas técnicas principais quando a gente fala de cirurgia bariátrica. Assim. Tem o sleeve, que a gente tira a grande curvatura do estômago, daí eles pode sair 40% a 50%, 60%, entre 40% e 60% do estômago. Tu faz isso aí? Não, agora não faz. Já trabalhei com isso aí fez uns muito. anos. Trabalhei 8 anos aí com cirurgia bariátrica, né? Agora... Não é meio traumático esse negócio? Não. É tranquilo? Cara, depois acho que a gente pode comentar melhor sobre isso. Mas tá o bypass, né, que é a outra técnica, que inclusive é mais feita do que o sleeve, o estômago fica com uma capacidade de 30 ml, né? Então vamos supor sai que aí era 90% do estômago. Não. Isso. Então, Tipo, assim... fica desse tamanho aqui. Ele fica assim. Menor que se fosse uma folha. Ele fica assim. Mais ou menos isso. Tá, agora eu quero que tu me explique. Ele era assim. Uhum. Ele ficou assim. Como essa pessoa volta a ganhar peso? Então, aí é que a gente precisa falar a conjunção de fatores que existe para a pessoa ganhar ou perder peso. Não é algo físico. É isso que o pessoal não consegue entender isso, sabe? Os pacientes não entendem. E eu vou te dizer que alguns médicos não entendem isso. É algo mental. O ganho ou a perda de peso é algo mental. Por que a pessoa, assim, ó... Se a gente pegar dois irmãos gêmeos, tá? Os caras cresceram bebê lá no mesmo útero, univitelinos, tá? Nasceram no mesmo dia, assim, ó, 1 minuto de diferença, porque se a gente pegar o mesmo médico, o mesmo material, fazer a mesma cirurgia, a mesma equipe, tudo, né? Fazer o mesmo plano nos dois, cara, um vai perder aí 30 quilos, o outro vai perder 50. Por que um vai reganhar e o outro não? Entende? Então a gente já parte daí, não é uma questão... Claro que tem várias coisas que influenciam nisso, é multifatorial, mas ela é majoritariamente algo mental, né? É algo de como a pessoa entende a relação dela com a alimentação, né? E isso são áreas do cérebro que são ativadas, assim, é uma sensação de prazer. Comer, a gente está falando de algo de uma recompensa imediata, né, de uma sensação de recompensa. E isso que é o grande problema. A pessoa, ela come, não é por fome. 90% das pessoas que acabam engordando não comem por fome, elas comem por ansiedade, né? Comem por algo... 90%? Eu chuto que seja algo... Né, a maior parte dos que... Não revisei isso, mas eu te digo... A maior parte dos que a grande maioria. Tratamento contigo... A grande maioria. Mas daí como que faz esse tratamento? Porque assim, se o cara... se o problema não é o estômago, né? Porque na minha cabeça o problema é no estômago, né? O problema não é, o problema tá é mental, né? Uhum. Na mentalidade. Tem que fazer um trabalho em parceria, então, com psicólogo, psiquiatra. Isso, exatamente. Tem que ter uma equipe multidisciplinar. Mas o que eu quero dizer aqui? O que tem que ficar bem claro, né? Por que eu falei da cirurgia bariátrica, né? Mas poderia ter sido qualquer técnica. A técnica não importa tanto, tá? O que fazer o paciente perder peso não é o problema, é isso que eu estou querendo dizer, né? O que eu estou querendo dizer é a estratégia correta para o paciente não reganhar o peso. Entendi. Então é trabalhar a mente dele.
Claro que a gente precisa trabalhar as outras coisas, outras frentes, né? A gente precisa, às vezes, repor algum tipo de vitamina, precisa ter um aporte nutricional adequado, é aí que entra a importância da nutricionista, porque tu imagina, num procedimento que a gente faz, né? Seja a medicação, o balão, a cirurgia bariátrica, que o paciente não tem tanta fome, tem uma saciedade precoce, ele não vai comer a quantidade de nutrientes que ele precisa, em alguns casos. Então a gente precisa estar ali, tem que ter protocolos de dieta que façam ele comer o que ele precisa. Senão ele vai perder saúde também. A nossa ideia é emagrecer, perder peso, gordura, né? E não perder saúde. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: independente da técnica que a gente vai utilizar para o paciente emagrecer, o importante é o acompanhamento. E eu acho que é isso que eu e meu time hoje temos, tá? Esse é o nosso diferencial. Nosso diferencial é o acompanhamento do paciente. A gente tem um segmento aí de 1 ano com o paciente que a gente fica colado com ele. E tem que ser assim, né? Porque não me interessa assim que o paciente volte ao ganhar o peso. Eu já vi muitos pacientes assim em muitos lugares que invariavelmente fazem o procedimento e ficam soltos no mundo assim. Né? E aí acaba tendo um baita de um efeito rebote ou de um reganho, né? E acaba sendo pior do que antes, porque daí já foi feito um procedimento. Entendi. Né? E a cirurgia bariátrica, ao meu ver hoje, Eduardo, ela tem assim, ó, um grande ponto contra ela, que é a alteração permanente e definitiva definitiva não, porque em alguns casos a gente pode refazer, né? Reconstruir, mas a alteração, assim, agressiva do aparelho digestivo, né? Entendi. É uma mudança Fisiológica. É uma mudança assim que eu vejo outros procedimentos que são muito menos invasivos ter a mesma eficácia sendo muito mais seguros. Então eu não vejo assim mais o porquê. É claro que assim a cirurgia bariátrica ela tem o seu espaço, né? Só que ela é super indicada hoje. Com certeza ela é super indicada. Então ela vai ter, e ela vem num decréscimo, ela vai achar o seu lugar, né? Ela vai ser restrita à sua indicação. Há um caso mais extremo. A sua indicação, né? Eu não digo casos mais extremos, mas assim, a tratamentos que são assim, a reganhos de peso refratários a outros tratamentos. Né? Ou naquele paciente que é super obeso, né? Um IMC acima de 50. E mesmo nesses pacientes, eu ainda acho que a opção inicial de a gente colocar o balão é uma estratégia melhor no intuito de a gente perder aí, de repente, 30 quilos nesse paciente e tornar a cirurgia dele mais segura, né? A técnica cirúrgica ficar mais descomplicada, né? Porque o paciente super obeso, assim, ele traz várias dificuldades, né? Além dos riscos transoperatórios, né? A gente tem aí as complicações pós-operatórias que podem acontecer, né? Infecção do próprio sítio cirúrgico, infecções respiratórias, né? O paciente obeso, ele está mais propenso a ter pneumonia, por exemplo, a ter alguma disfunção ventilatória, né? A coagulopatias, então, ter uma trombose, ter uma embolia, né? No próprio transoperatório, inclusive, ou no perioperatório ali, no pós-operatório imediato, e ali também dificuldade de cicatrização, né? O paciente quanto mais obeso, a cicatrização fica comprometida, a gente sabe disso, né? E sem contar outras coisas, né? Porque a gente tem que fazer anastomosar o estômago, o intestino, são emendas, né? Como o pessoal conhece, claro. E os próprios pontos, então é uma cirurgia de médio a grande porte, tem que ter reserva de leito de UTI, é uma série de coisas, né, que às vezes o paciente não sabe. E a gente precisa falar de coisas que são menos invasivas. A medicina, ela trabalha nesse sentido, de ser cada vez menos invasiva. Então, quando a gente consegue ter a mesma efetividade sendo menos invasiva, é óbvio que isso é uma coisa mais interessante. Claro, claro. Isso é indiscutível, né? Mas agora, para a gente tentar linkar de novo naquela história do emagrecimento sustentado, né? A gente sabe que existe um papel da atividade física no emagrecimento, na sustentabilidade do emagrecimento, né? A gente consegue quantificar isso, dizer, cara, o quanto... Ok, é muito importante, mas o quanto é importante, né? Em que momento deve... Porque eu imagino que deve pegar lá casos de pessoas que estão num nível de
de sobrepeso muito grande, né? Sim, com Eu não certeza. posso pegar esse cara com, sei lá, tá com 150 quilos, jogar na mão do professor, né? O professor chegar lá e dizer o seguinte, ó, vamos fazer... Até acredito que é mais indicado ainda uma pessoa ter um acompanhamento profissional. Me fala um pouco disso. Eu vou deixar o Gui responder essa pergunta. Inclusive, eu não falei do Gui, né? O Gui é meu personal trainer, é meu amigo pessoal, um cara que me ajudou em muitas coisas na minha vida. Eu sou muito grato ao Gui e sempre vou ser pro resto da minha vida, principalmente por ele ter me apresentado um curso que a gente fez junto ano passado. E isso foi um dos pontos de virada aí da minha vida. Foi uma coisa assim bem importante para mim, sabe? Então, e o Gui, ele não é só um profissional, tá, de educação física, ele não é só um cara que entende muito da fisiologia do esporte, da questão do metabolismo, né? Não é só isso. Ele é um cara que tem uma mentalidade muito voltada para os objetivos, para as metas, para o resultado. E é um cara que conhece o processo para chegar lá. Então é por isso que eu quero, inclusive essa é uma das coisas que eu quero mais que ele fale aqui, né? Claro que eu quero que ele fale dessa questão técnica mais específica, né, no emagrecimento, mas principalmente nessa questão da mentalidade voltada para isso, sabe? Para alcançar o teu objetivo, como é que tem que ser. Ele é um cara muito disciplinado, né? Depois, quando tu conhecer ele melhor, tu vai ver. Mas antes que ele responda, tá? Fazendo essa introdução, sabe que às vezes os pacientes chegam lá, né, e eu começo a falar assim, o que a gente precisa para começar um tratamento, né? O paciente ele precisa entender isso. Existem algumas prerrogativas para que o paciente entre num dos meus programas. Eu não posso admitir que qualquer pessoa entre. Então, claro, uma das prerrogativas que a gente tem, sabe, Eduardo, é que a pessoa faça atividade física. Ela tem que fazer atividade física concomitantemente. Precisa ser minimamente ativo. Ele tem que, não é minimamente, ele tem que ser ativo, né? E por que isso acontece? O Gui vai falar melhor sobre isso, mas isso melhora o metabolismo tanto da queima de gordura, mas a produção de massa magra, ela melhora a produção de colágeno, melhora a qualidade do teu sono, regula o teu ciclo circadiano, né? Então ela modula alguns hormônios, né? Ela melhora alguns neurotransmissores, dopamina, endorfina. Isso fala muito, isso ajuda muito a gente substituir algumas coisas daquela recompensa do prazer imediato ali, né? Então diminui teu nível de ansiedade. Eu quero que o Gui fale sobre isso. Eu quero que ele fale, mas o que eu queria dizer é isso. Então, existe uma prerrogativa, existe um pré-requisito para poder entrar no programa, que é fazer atividade física. Claro. Até lembro de pouco tempo atrás, teve uma paciente que veio, me apresentou o caso dela e tal, né? Ela tem 1,49 e 130 quilos. O maior sonho dela era ir para a Grécia, né? Sim. Cara, eu estive lá na Grécia. Tá, eu estive lá, Santorini, Mykonos, tem escadas lá que tu tem que subir, cara, é uma angulação assim, tu tem que subir, e a gente já sofre para subir aquilo. Tu imagina uma pessoa de 130 quilos, então ela já tá sendo limada ali de um sonho dela, às vezes, e nem tá sabendo, tu entende? Já tá sendo impedida de alcançar um objetivo que ela tem, um sonho, e não sabe. E ela mesma me disse, doutor, eu quero muito emagrecer, estou muito interessada, né? Ela nos procurou e ela disse que só eu não consigo fazer atividade física, eu não gosto, né? Não posso ir na academia. Aí eu disse para ela, então, infelizmente, a gente não tem como te colocar no programa. Porque tem gente que ainda hoje... Porque isso faz parte do programa. Não é... Eu já vou falar sobre... O cara simplesmente achar que existe alguma maneira de levar uma vida minimamente saudável sem atividade física, cara. É impossível. É impossível. O ser humano, a nossa fisiologia, os estudos mostram que ela é preparada, ela necessita. O equilíbrio é o movimento. Então, entendendo isso, a gente pode afirmar, e os estudos mostram, que a obesidade, a pessoa que está com muito ganho de gordura ali, é uma disfunção. Ou seja, ela saiu da raiz do negócio. O ser humano, desde sempre, desde que foi criado por movimento. E a partir do momento que a gente não se movimenta, a gente cria problemas. Então, hoje o exercício físico, ele é tratado como opção. Ou o famoso, por exemplo, para emagrecer é 80% dieta, 20% treino. Cara, isso é uma mentira do mundo. É mesmo? Mentira, por quê? Vamos para a prática.
A pessoa que só faz a dieta, ela não está movimentando da forma correta os hormônios, como o Eduardo falou, que vão trazer motivação, confiança, que vão diminuir o estresse. Então ela está caminhando meio caminho. A pessoa que se exercita, quando ela para de treinar por alguma eventualidade, ela se lesionou, férias, 99,9% ela não vai fazer a dieta. Porque o treino, ele gera adesão à dieta. É verdade. O treino, ele gera adesão à dieta. A pessoa que não treina, ela tem extrema dificuldade em fazer dieta. Aí, para onde que ela vai? Ah, eu quero fazer a cirurgia tal, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas ela não mudou a cabeça. E o treino muda a nossa cabeça. Hormônios como serotonina, neurotransmissores, né? Dopamina, testosterona fazem o homem e a mulher mais confiante. Crença de capacidade. Então ela começou a treinar, ela vê que perdeu gordura, ela diz, opa, eu posso, eu consigo. Então ela vai viver a jornada. Agora a pessoa que não treinou, não experimentou o que é o bem-estar através desses neurotransmissores, não experimentou o que é sentir que pode, ela vai abandonar o processo, ela vai fazer uma cirurgia, ela vai ter o reganho, que é o que a gente estava falando antes. Porque o treino é uma peça fundamental nesse processo. Fundamental. Cara, e como isso é interessante, como tu falou agora uma palavra que agora me veio muita coisa na cabeça, cara. O processo de emagrecimento, isso é um processo, sabe? A pessoa acha que às vezes emagrecer, ela vai passar num portal e do outro lado ela vai sair magra e ela tá definitivamente daquele jeito, né? E não, né? É como, não é, se quer imaginar, fazer essa analogia então de passar no portal, vamos falar então que é um túnel. É como se fosse um túnel. E esse túnel é longo, ele deve ser longo. Esse processo, ele deve ser vivido, né? Eu vou dizer que o percurso todo desse processo deve ser vivido. Porque ela tem que entender que é um processo, sabe? Isso acontece demais, assim, sabe? A gente, às vezes, consegue perdas de peso, assim, extraordinárias em alguns pacientes, tá? Eu vou te dizer, né? Poderia falar vários aqui, mas a pessoa, assim, ó, é outra pessoa. O corpo é outra pessoa. Só que a cabeça tá lá atrás ainda, né? Se a pessoa não tiver, eu sempre falo isso, né? Fulana, vamos imaginar tudo aqui um ano, né? Tu não pode só ter o outro corpo que tu quer, tu não pode ter 20, 30 quilos a menos. A tua cabeça é outra. Essa pessoa é outra pessoa, entendeu? Ela tem o mesmo CPF, mas ela é outra pessoa, ela tem outros hábitos. A mente que te trouxe até ela aqui tem não outros vai te hábitos, ela tem exatamente. outras preferências. Ela tem outra, sabe? Mas sabe, tem um detalhe aí, doutor, que eu acho São outras escolhas, né? que é legal a gente frisar e até queria entender, ouvir você sobre isso, que muitas vezes a pessoa não consegue visualizar o que ela vai conseguir fazer com aquele novo corpo, entendeu? Uhum. Acho que tem muito disso. O cara ele é obeso, ele não consegue entender, cara, olha, pode ser que eu nunca pratiquei uma arte marcial, um exemplo. Uhum. Mas eu com 25, 30% a menos do meu peso corporal, eu posso pensar em fazer um judô, posso pensar em fazer jiu-jitsu. Sabe aquele futebolzinho que é impossível? Pode ser que eu comece a jogar, entendeu? Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei, 1,80 m, de altura 54 quilos. Consegue imaginar o cara, a magreza do cara. Parecia um cotonete, né? Pô, era aquele legítimo que a gente vê pessoas magras, mas eu era o cara que tu parava e assim, meu Deus, esse cara não come. E na época eu só jogava bola mesmo, bola, rua, cancha, areia, e comia o mínimo possível e voltar. Então, chegou uma hora que, né, o cara fica mais jovem ali, vai 16 anos, 15, 16, quer conhecer uma menina, diz, pá, como é que eu vou me apresentar assim? Porque nos 14 tá jogando bola. De repente, pô, agora o mundo mudou, eu preciso me mudar. Então, o ponto de partida é, qual é o teu porquê? O porquê tu quer chegar onde tu quer chegar? Quando eu entendi isso, quando eu defini o meu porquê de forma escrita, foi onde eu vivi todo o processo de 15 anos já de treino. Então, muito magro, o que me acompanhava com a magreza? A gente pode até associar com a obesidade, são coisas parecidas na parte psicológica, né? Baixa autoestima, né? Não conseguia se comunicar da forma como queria. Portas ficam fechadas quando a gente não está esteticamente ajustado. É algo que as pessoas não falam, mas eu falo, e é verdade. Ainda mais no Brasil, né? A gente tem que falar. No Brasil. No Brasil, né? No Brasil É uma a gente sabe como verdade isso. A forma como tu se apresenta, ela vai abrir algumas portas e vai fechar outras. Guito, deixa eu só E fazer... o meu porquê era isso. Eu vou abrir um parênteses para te contar uma história que desses dias uma paciente teve lá comigo no consultório.
E ela, cara, assim, ó, tadinha, desempregada, tá? 20 e poucos anos, cara. Desempregada, tomando 3 medicações pra depressão, 2 medicações pra dormir, sabe? Com 20 e poucos anos, cara. E aí olha, é a hora da gente fazer um tratamento, tu precisa sair dessa, né? O IMC é de 40 e poucos, né? E aí ela, doutor, mas agora eu tô desempregada, eu disse, não, tu não tá entendendo. É agora que tu tem que fazer, tu entendeu? Exatamente. Assim, ó, tu vai largar essas medicações para depressão, se tu melhorar a tua autoestima, né, a ponto de tu começar a te sentir valorizada, tu vai achar um emprego muito mais rápido. Claro que eu não fui tão, né, explícito assim com ela, mas essa é a real do que a gente tá falando. Tu vai achar um emprego mais rápido. Talvez tu ache um emprego melhor do que tu acharia em outras condições. Alguém vai te promover. Então, esse é o momento de tu pensar em ti, né? Às vezes a pessoa não se dá conta que pensando também na imagem, e não tem problema nenhum em a gente falar da questão estética aqui, tu entende? Se um médico que trata o emagrecimento não pode falar dos benefícios da questão estética no emagrecimento, então ninguém pode. Que agora hoje em dia existe esse negócio agora existe um negócio da gordofobia, né? Sabe, gordofobia. Ninguém pode falar, tem que achar bonito. Cara, assim, ó, tá, vamos tirar toda a questão da saúde. Não é bonito. Nem a própria pessoa que tá obesa se acha bonita. E se ela se acha, ela é a exceção. Senão as pessoas não fariam tratamento para emagrecer. Abrir um parênteses, estética, quando a gente fala, não é uma pilha de músculo, né? Aquele físico de fisiculturista. Não, estético tu tá magro. Mas a gente precisa falar uma verdade aqui, Nem né? tá magro. Porque às vezes o que a gente vê, né? A gente vê o cidadão, ele chega na academia e ele fala, não, mas olha, se ele não chega pro professor e fala isso, professor, eu só não quero ficar muito forte, tá? Meu amigo, você pode treinar o quanto você quiser, o tempo que você quiser, pode ficar muito tranquilo, você não vai ficar muito forte. Não, isso não vai acontecer. Não é. Você não precisa se preocupar com isso. Muito longa. Ele olha o fisiculturista e ele acha que existe, cara, sem ser um profissional da área, sem ser um atleta, não existe. A dedicação para chegar lá, meu amigo, é um negócio que você não tá preparado ainda, nem para entender como é, né? Não é. É um processo. Tudo é um processo, né? A gente não... Essa construção, ela é um passo a passo. Mas é que às vezes a pessoa vem com uma ilusão de que vai ser algo fácil, né? De que é só mais uma coisa. Não. E querendo ou não, ela tá no centro desse processo. Emagrecer não é fácil. Não é fácil. Isso tem que ser pontuado. Porque o que acontece? Tem muita gente, eu vi agora, chegou a ver aquele negócio de era um personal contra 30 obesos, né? Teve, agora tá... E aí o pessoal chegava, não, porque tu prega que emagrecer é fácil. Não, eu não acredito, eu pelo menos não acompanho também muito conteúdo dele, né? Mas vamos deixar claro, né? Emagrecer não é fácil, mas é possível. É possível. Não é? É possível. E aí que tá o detalhe, sem o acompanhamento, muitas vezes pode parecer impossível. Vai ser impossível. Exatamente. Ela vai chegar até determinado ponto. Agora falando um pouquinho fisiológico, né? Hormônios, grelina, leptina, um é responsável pelo apetite e outro pela saciedade. Vamos pegar uma pessoa que começou a jornada sozinha. O que ela vai fazer? Ela só vai parar de comer Mas não tem como nós comprar esse hormônio e tomar esse hormônio da saciedade aí? Não dá pra vender esse negócio aí? Dá pra fazer melhor, dá pra otimizar eles. E como que se otimiza? Treinamento, dieta. Então é isso. A pessoa, ela vai até certo ponto e ela tá com muita gordura corporal. É ali que entra o profissional. Por isso que muita gente consegue emagrecer determinada quantidade sozinha, mas ela não vai chegar onde ela quer sem o acompanhamento profissional. Porque o teu metabolismo ele vai lutar contra. Olha só esse dado. Para cada quilo que o obeso perde, o metabolismo dele desacelera 20 a 30 calorias. Ou seja, se ele perdeu 10 quilos, tá 300 calorias mais lento o metabolismo dele. Olha só. Quem sabe disso? Profissional. Então, esse acompanhamento profissional é muito importante, porque a pessoa ela vai fechar a boca, ela vai perder os 10 quilos, mas ela tem mais 20 para perder. E ela tá sentindo o quê? Mais fome. Por quê? Porque a grelina foi alterado ali. Quando a gente come menos, a nossa percepção, o cérebro, ele vai fazer com que tu tenha mais apetite, olha o problemão, e mais fome. Então, a pessoa não consegue sozinha a partir dali.
É por isso que muitos vão até aqui, mas não conseguem ir até ali. Entra o profissional para averiguar todos esses pontos. O que a gente vai fazer agora para otimizar esses dois hormônios que estão ditando o teu resultado? Tu tá com mais fome, tu tá com mais apetite e tu ainda tem 20 quilos para perder. Como que a gente faz para trabalhar isso? Aí entra o personal dando um treinamento de alta intensidade para ele, entra O treinamento ideal é o de alta intensidade, então, não. Alta intensidade, musculação, porque vai te dar massa Musculação. muscular. Aí então, É o melhor de excelente todos. pergunta, O melhor de excelente todos. pergunta. Cara, qual é o exercício indicado? Porque o que eu vejo, né? Desculpa, gente, posso estar muito errado, né? Mas eu chego na academia, às vezes eu vejo lá, né? O cidadão tá lá, primeira semana, né? Ele tá lá com 140, 150 quilos e ele passa 1 hora na esteira. Cara, isso é um perigo até. 140 quilos, o cara certamente tá com HDL, LDL desbalanceado. HDL, colesterol bom, LDL, colesterol ruim. LDL vai pegar a artéria e vai colocar a gordura aqui. E então ele vai ter uma pressão alta ali, né? Com 140 quilos. Ele não tem que estar na esteira. Ele não deveria estar fazendo cardio. Não deveria estar fazendo esse cardio. Vai elevar a frequência cardíaca dele e vai expor ele a um risco aumentado de ter qualquer tipo de problema ali cardiovascular ou cerebral, né? Então a musculação, ela é uma modalidade que abraça todo mundo. Todo mundo consegue fazer, não exige muita habilidade. Só precisa de um professor para estar instruindo ali no movimento. É extremamente seguro, vai te dar mais massa muscular, que vai acelerar o teu metabolismo, então quebrando aquela questão do grelina e leptina. Para resolver isso, musculação. Vai te dar mais massa muscular, acelerar teu metabolismo, vai te dar mais confiança, tu vai fazer as progressões de carga, tu vai fazer o teu cardio no momento certo, na quantidade certa, na intensidade certa. O profissional, ele tá ali para isso. E a gente E tem não que também tem- lembrar, isso eu sempre falo para minhas pacientes, né? A gente tem que pensar na sustentação, né? Tipo, eu tenho muitas pacientes assim, a partir dos 40 anos, mulher, né? Então já entra uma questão aí de. Já começa a mudar, né? A mulher começa a entrar no período da menopausa, ali, 50 anos, já começa a ter um enfraquecimento do osso, né? Começa a ter uma osteopenia, precisa fazer a musculação, né? Mas se tá se propondo a perder peso, o que vai dar a sustentação do esqueleto? Literalmente é né? Da articulação em si, para não dar alguma torção, dar uma fratura, é o músculo. Exato. Então a musculação, quando a gente fala musculação assim, existe, é meio estigmatizado assim, né? Do cara que é marombeiro e tal. Até tô com dois aqui, né? Inclusive dois caras da maromba. Já fui bom nisso, mas hoje em dia... Mas então, assim, ó, mas a musculação é para todo mundo. É para todo mundo. É mais ainda para as pessoas que estão fazendo um processo de emagrecimento. Para ter a sustentação, para começar a ter essa substituição, então, da massa gorda pela massa magra. Né? Então, tem algum remédio pra ajudar aí, doutor? Vamos lá, né? O cara, não, vamos lá, tem que falar a verdade. O cara tá com sobrepeso, começou a perder o peso, né? E ele já tá comendo menos, né? A gente sabe que o processo... Eu não sei, depois a gente pode até falar se a medicação é lá, né? Porque perder peso é legal, mas aquela sensação de não estar mais comendo é uma coisa que está te abandonando, né? O cara, querendo ou não, quando ele chegava no rodízio, né? Sim. Tinha aquela coisa do povo Ele comer, né? destruía. Isso, euforia, isso aí. Não tem alguma medicação, porque eu sei, assim, que... Vamos lá, tive de férias agora, a gente foi pra fora e tive num resort. Cara, aí é difícil também o cara manter, né? Ganhei um pezinho. Esse pouco peso que eu ganhei, esses 3, 4 quilos ali, eu entendia, pô, preciso perder esse peso e tal. E eu já sentia uma dificuldade para retornar ao treino. Não tem alguma coisa que o cara, no início do processo de emagrecimento, sei lá, alguma coisa para dar um up na vontade de treinar? Porque, porra, é que difícil, assim, ó, né? O cara... É difícil. E por incrível que pareça, quando a gente tem essa alimentação assim errática, né, ultraprocessados, né, isso inflama a pessoa. Não é nem a questão de ganhar o peso em si, mas é retenção de líquido, é um processo oxidativo, né, são radicais livres. Então a pessoa, ela está inflamada, na verdade. Tanto é que quando a gente começa o tratamento, antes da pessoa começar efetivamente a perder peso, gordura, ela vai primeiro desinflamar. Então, o que acontece nesse processo aí, que da primeira semana já? Eu sempre vejo o paciente depois de uma semana do início do tratamento. Bah, doutor, tô dormindo melhor, sabe? Meu humor melhorou, eu não tenho mais tanta dor muscular. Então, isso facilita o processo de começar o treino. Então, assim, tu tem que desinflamar o paciente primeiro. E esse processo de perder peso, ele não passa antes
da questão dessa desinflamação, vamos colocar dessa maneira, assim, então, né? Na verdade, o pessoal está inflamado, além de estar com sobrepeso, o cara está inflamado, então é por isso que ele tá tendo dificuldade aí de concentração, tá alterando o ciclo sono-vigília, né? O ciclo circadiano, tá tudo alterado. Por quê? A apneia do sono, tá mal-humorado, não consegue prestar atenção nas coisas, né? Isso compromete uma série de coisas, é uma questão hormonal, uma questão de neurotransmissores e também do processo de metabolismo do músculo e da gordura. Então, isso está comprometido. Então, na verdade, não é uma medicação. A gente tem que limpar o paciente do ponto de vista da dieta. Aí também entra muito a questão da orientação por parte do nutricionista, né? Então, tu vê que é um processo que é multidisciplinar. A gente está com o guia aqui, a questão do esporte é essencial, como eu disse, isso não tem como a gente tirar desse processo, né, dos nossos programas, mas a nutricionista também é essencial, né? Não passa por isso. Falou de nutrição, né? A parte da musculação ali, pode ser qualquer ramificação, desde que tu faça força, né? Vou te falar um negócio, cara. Por quê esse inferno desse sono na hora de ir pra musculação, cara? Isso aí, porque o pessoal não fala isso. O cara que tá, né? Eu ganho um pezinho, cara. Chegou a hora de treinar, nossa senhora, cara. Ó, é o sofá me chamando. Aí eu lembro que eu tenho uma estelinha lá embaixo no congelador. Tudo é motivo. Pô, mas tu vê, meu carro tá... O carro da Carol tá atrás do meu, né? Dificulta pro cara conseguir ir na academia. Cara... O que tem aí, cara? Por que eu tô dizendo isso? Como se manter motivado pro exercício físico? Porque eu vejo que às vezes, né? O cara que tá com sobrepeso, às vezes é mais fácil ele se manter na dieta direitinho ali com a medicação e tal, mas o exercício parece que vira sempre existe uma dificuldade maior ali, né? Isso é um estado de consciência, né? A pessoa entender, porque assim, a criança, ela faz o que quer, o adulto o que deve ser feito, né? Então o adulto tem que entender que ele precisa se movimentar, foi o que eu falei antes. Resgatar a raiz, o movimento, é uma responsabilidade. Você tem que ser intencional nisso. Eu preciso treinar, uma responsabilidade. Assim como você vai trabalhar de manhã cedo, você acorda, toma banho, escova o dente, você tem que treinar. Então a pessoa tem que entender isso. E não existe fórmula mágica. Eu vou te ensinar agora como manter o treinamento. Vai com sono mesmo. Tudo parte do princípio de responsabilidade. Gui, por que eu treino? Não é só pela minha profissão, pela minha estética. Eu treino porque eu quero ser um marido protetor. Eu quero ser uma pessoa que expressa confiança em casa. Eu quero que os meus filhos vejam que o pai treina e possam reproduzir isso na vida deles, para os filhos deles. Porque isso é um estado de consciência e responsabilidade. Eu sou da área, mas eu também sinto sono. Eu também tenho vontade de comer pizza. Eu também tenho vontade de queimar treino. Ainda mais que eu fico 24 horas ali vendo aparelho. Tem vezes que a minha vontade é tipo, quero sair daqui. E muitas vezes eu vou para uma padaria. Mas daí eu me lembro, cara... Responsabilidade, não existe forma, ninguém precisa me ensinar isso, eu preciso entender que assim como eu vou trabalhar e muitas vezes eu não quero, eu vou treinar e muitas vezes eu não vou querer. E tu vê que isso passa por várias fases, né, Gui? Primeiro a gente tem a fase da motivação, mas isso impreterivelmente vai passar pela fase da disciplina, né? Em algum momento a disciplina vai bater a porta, e se tu não tiver isso... Mas quanto que é essa disciplina, doutor? Vamos lá, o teu paciente chega lá. Ela tem que ser permanente e constante. Tá. Mas permanente e constante. Ó, 7 dias por semana? A disciplina é constante. A disciplina ela tem que estar presente em várias coisas da tua vida. Então, se tu exigir da disciplina só... tu vai ter que ter disciplina só para a hora de treinar, tu não vai conseguir ser forte nesse sentido. Então, tu tem que ter disciplina em tudo. Se conseguir ter disciplina nas coisas pequenas, tu vai conseguir ter disciplina cada vez mais em coisas maiores, né? Isso tipo, chegou de comprar cerveja. Não entra mais cerveja aqui. Fazer o que tu se propõe, né? O que é disciplina, cara? Por incrível que pareça, quem dá a melhor definição de disciplina, sabe quem é? Mike Tyson, cara. O que é disciplina? É fazer uma coisa que tu não gosta como se tu gostasse. Entendeu? É fazer uma coisa que tu não gosta como se tu gostasse. E, cara, olha a profundidade disso, cara. É óbvio que eu não gosto de ir na academia, né? Eu gostava uma época, agora eu não gosto de ir na academia. Mas eu faço como se eu gostasse. Isso é a disciplina. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Porque eu tenho um segredo pra gostar de ir na academia. Gostar também. Eu aprendo a
de alguma maneira, ressignificar aquela parada no social, Uhum. entendeu? O que eu pensei? Eu digo, cara, já não é legal ir pra lá, entendeu? Uhum. Eu chegar lá e ficar de cara amarrada, com um monte de gente de cara amarrada ao redor, eu não vou conseguir manter. Isso. Aí quando eu mudei essa chave do tipo, cara, eu preciso saber o que essa pessoa faz. Uhum. Aí pede pra Carol, hoje eu chego na academia, às vezes eu demoro 20 minutos pra começar a treinar. Porque eu converso com o cara, eu converso com o outro, o cara que é o segurança lá do banco, o outro que é médico, o outro, entendeu? Aham. Então, criei um ambiente, Cara, isso é saudável demais. entendeu? isso é saudável Eu associei, né, o exercício a um ambiente bacana pra treinar. Aham. Ambiente bacana pra treinar. Então, olha só o que tu fez. Muitas vezes o pessoal condena, né? Fica conversando, fica no celular. Calma, o que que é saudável? Às vezes as pessoas, elas botam um estereótipo, o cara, o homem, a mulher, no caso, uma paniquete, a mulher cheia de músculo e o cara, um fisiculturista. E isso é o que tem que ser aceito. Mas não, o exercício físico não é só isso. O exercício físico é conexões. É saúde, mas é uma saúde não só física, mas emocional. Então tu deu o significado certo, tu foi lá, conversou, tudo. A tua vida é muito mais leve e tu tá treinando. É isso aí. Aí tu tem o caminho, ó, treino mais pesado, converso menos, chego nesse shape, mas a base, que é a saúde, ela tá feita. É isso. Esse treino, tipo, porra, treino pesado, vamos toda série até a falha. Porra, não é uma coisa que tu vai manter todos os dias, cara. Cara, Isso é mito, cara. é. Mas assim, sabe, o treino eu penso o seguinte, cara, tipo jiu-jitsu. Eu entro dentro do carro, eu vou pro treino, que nem hoje tem treino, viu o que eu tava falando, né? Vai ter Sim. uns 20 faixa preta lá. Aham. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu entro no carro pensando, cara, eu sou um dos maiores, né? Aham. 110 quilos, tal, 4 graus na faixa preta. Eu digo, meu Deus. Eu entro no carro arrependido. O que eu tô fazendo? Porra, eu podia estar em casa. Carol disse que vai pegar uma carne, um negócio pra gente fazer. Putz, né? Um vinhozinho, né? Sim, Essa, sim. né? Aí o cara entra. E isso é um negócio, cara, que poucos são. Na minha vida eu pratiquei muita coisa, né? Mas o jiu-jitsu foi o único lugar que eu consegui isso. Aí tu chegou lá, né? Tu põe o kimono e tal. Aí parece que tá tudo. Sabe, toda coisa do dia, tu tá pensando em um monte de coisa negativa. Pô, tô cansado, isso, Uhum. aquilo. Pô, aquele negócio deu problema, tal, não sei o quê. Irmão, eu não sei o que acontece, velho. Tu põe o pé dentro do tatame, velho. Silêncio. Silêncio. Uhum. Não tem mais nada na tua cabeça. Nada. Zero. Às vezes tu só tem que levar teu corpo lá. Isso, exatamente. Às vezes só tem que fazer isso. O silêncio, mano. Preciso chegar lá. O silêncio. Por quê? Porque, principalmente quando o cara é faixa preta, irmão. Tu tá numa situação ali que se tu pensar que, putz, cara, pô, doutor Eduardo, tu pensar em alguma coisa fora daquilo ali, o cara vai quebrar teu braço, velho. Imagina. Entendeu? Aham. O cara tá ali com treino duro pra cacete, então tu tem que estar presente. Não tem, e isso que é o legal da arte marcial. Não tem como não estar presente. Na musculação é legal, Legal. o cara tá presente no ambiente, né? Aham. Agora, na arte marcial, brother, se tu não tiver 100% ali, porque Né? assim, ó, juventude, meu amigo, é um superpoder. Sim. E o cara só entende quando passa dos 40. É. Que lá nos 25 o cara tinha um superpoder, velho. Pá, 25, 27 ainda tava voando. Nossa Voando. senhora. Tô com nossa 33. senhora. Eu vejo diferença na hora de secar. Quando tinha 27, eu secava em 30 dias. Agora vai 4 meses pra secar mesmo, nada de gordura, né? Sim. Então tu vê que é diferente. E também os hábitos são diferentes. E tem um detalhe também, né, Às vezes professor? lá o cara não tinha carro, não tinha mulher, ia a pé, andava de ônibus, Não tinha dinheiro não pra tinha ir. Ó, dinheiro tu pra tinha comer um dinheiro. sushi. Isso aí. Entendeu? Falou tudo. O cara pensa, pro cara comer uma pizza era um evento. Era um evento. Hoje Uma vez o cara por mês. quer beber. Hoje o cara pede segunda, quinta e sábado, domingo, se quiser. É isso aí. Tem carro, tem às vezes uma babá ali pra cuidar da criança, trabalha em home office porque já tem seu próprio negócio, ou seja, o gasto energético é diferente. Exato. Então, às vezes as pessoas, claro, tem o impacto da idade, mas é muito mais ecossistema ali, gerenciamento, do que propriamente o impacto da idade. É só tu pensar quanto tu anda a pé hoje. Bah, É, não é? louco. Aham. Eu controlo meus passos desde o início da profissão, praticamente. Sim. Cara, eu não consigo entender como que eu conseguia dar 25 mil passos por dia. Eu não sei em que Jesus momento eu comecei a fazer Eu menos acho que passos. mudou por mês. Hoje eu faço 13, 15, mas 25, cara, é muita coisa. E eu me lembro, tirava os prints, tirava a foto, 25, diário. Ou seja, era o dia inteiro, na musculação, casa. Hoje... Mas, cara, gente, o cara que tá com sobrepeso, tá? O cara tá com sobrepeso. Eu vejo muita gente dizendo que,
porra, o sonho dele como que fala? Fazer essas loucuras, né? Pra Uhum. mim é loucura. O negócio de, correr 5 quilômetros, os caras correm 10, correm 15, né? Correm. Como explicar pra esse cara? Porque eu imagino, o cara tá com MC alto, Sim. ele não tem como fazer isso aí. Não dá. Porque tu não pega o cara já chega lá com sobrepeso, ó, Eles chegam louco, professor, eu quero fazer uma maratona. Eles vêm. A motivação vai lá em cima os primeiros dias, né? Ele tem um objetivo. Tu vai ter que situar, ele vai dar pequenas metas, né? Tem que trazer a realidade e fragmentar todo esse processo. Ele vai poder correr? Vai, mas não hoje, não semana que vem, não mês que vem. Esses 5, 10, 15 que ele quer. Então, Tem alguma indicação, tipo, cara, o MC tem que estar pelo menos tanto? olha que tá, olha só, obeso, o ideal é que não corra. Ele começou sedentário e tá obeso, eu vou pra esteira pra perder mais caloria, perder gordura. Não, ele tá errado, porque não tem massa muscular o suficiente pra amortecer aquele impacto. Ele bem certo, como eu falei antes, HDL, LDL desregulado, pressão alta, então ele vai lá, ele vai pro covil da morte, acontece muito. O cara tá sedentário, frequência cardíaca estoura, os exames tudo bagunçado, ele corre risco, né? Pro cara é caminhar. É caminhar, isso, e musculação. E aí, claro, a dieta acompanhada, porque é a dieta que vai ter o poder de reduzir essa gordura, né? De forma expressiva. Então, o cara tá obeso, ele não pode ser radical e dizer, eu vou correr, eu vou comer nada. Não, tem que situar em fragmentos. Cara, agora nós vamos fazer 15 minutos caminhando e o treino de musculação meia hora e essa dieta aqui, com a Nutri. Sim. E tu vai vencer isso, tu vai chegar até aqui. Quando chegar até aqui, a gente muda o alvo. Então tem que fragmentar o processo para ele. Entendi. Porque ele tá louco, inconformado como ele tá vivendo, e ele quer logo aquele resultado lá. Só que é um processo longo, ele não pode dar o pulo. Vai se machucar, vai se lesionar, vai queimar cartucho antes da hora, o metabolismo vai desacelerar no período que não devia desacelerar. Então é aí que entra o profissional para estar guiando nesse processo. Entendi. E essa é uma facilidade que o tratamento aí, né, supervisionado pelo médico, num tratamento terapêutico, tô dizendo, né? Tô dizendo um tratamento assim que a gente use de alguma ferramenta, né, que tenha à disposição para o paciente perder peso, seja ela o balão, cirurgia bariátrica, a medicação. Isso facilita muito o acesso do paciente à própria atividade física para gasto cardiovascular, né, para gasto energético, né, uma atividade física de intensidade, né, cardiovascular. Então, isso coloca o paciente rápido no trilho, né, porque tu perde a gordura muito, muito rápido. Então, essa é a facilidade que existe, né? E é claro que eu sempre falo para o paciente que ele que está no cerne da perda de peso, sabe? Isso é uma questão mental. Daí, às vezes, no final da consulta, até o paciente diz assim, doutor, mas então eu poderia perder peso sozinho? É claro que sim. Tu precisou vir aqui para dizer isso. Tu pode perder peso sozinho. A grande questão é a seguinte, se fosse perder, já estaria fazendo, entende? Se fosse fazer, já teria feito. Não tem problema nenhum. E eu faço uma analogia aqui, ó. Cara, estourou um cano dentro da parede da tua casa lá, tá? Nossa, tu pode abrir a parede e aprender como pegar uma planta baixa da tua casa. Cara, aqui passa o cano, vou quebrar a parede aqui, vou arrumar. Tu pode aprender como é que se faz. Cara, vai fazer um Shark ali, né? Vai ficar horrível, né? Depois tu pode até fecha também, se tu quer. Mas, cara, é muito mais fácil tu chamar alguém que faz isso todo dia. O cara vai ali pontualmente no lugar, cirurgicamente no lugar, vai consertar e vai deixar bonitinho de novo, e tu não vai te preocupar. Tem essa ferramenta, né? Tu entendeu? Assim, ó, eu posso fazer sozinho? Pode. Vai demorar mais, tu vai sofrer mais, né? Consequências mas são maiores, tu né? pode conseguir. E aí é que tá o problema. A pessoa não tem a disciplina para se manter. O cara vai ficar 3 anos, às vezes, para começar a ver um resultado ali, sabe? Tipo, começar a ver o que ele queria, achava que ia ver. Tu acha que a pessoa vai chegar? Não vai, cara. Por isso que a gente olha, às vezes, né? Olha a pessoa assim com um corpo assim, ó, cara trincado, a mulher trincada, bonita, sabe? Aquela mulher que... Cara, tu não tem ideia do que passa, assim, ó, o que a pessoa tem que abrir mão, as coisas que ela tem que fazer pra entendeu? Tu tá vendo o resultado e tá achando que isso é replicável de uma maneira fácil. Não é, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, ó,
Beleza, graças a Deus, hoje nós temos mecanismos para conseguir colocar a pessoa no trilho mais fácil, tu entende? Então, assim, ó, a nossa ideia, até eu tenho uma paciente uma vez que foi lá para fazer o tratamento, daí expliquei para ela, a gente fez o nosso planejamento ali, né? Ela fechou, ficou trifaceira, veio com a mãe na consulta, tava saindo da consulta, ai mãe, agora eu vou virar a Barbie, né? Falou assim, eu vem cá, senta aqui de novo, que nós vamos conversar mais um pouco, senta aqui, assim, tu pode virar a Barbie um dia, mas não é eu que vou te transformar na Barbie, tu entendeu? Eu vou te dar condições para te ir atrás desse sonho. Então eu vou te botar no trilho, eu não vou te largar lá na estação mas vou te botar no trilho. Claro. Esse trem vai andar, vai chegar na estação, mas tu tá fora do trilho. É como se estivesse andando com uma roda só no trilho. Eu vou botar as 4 rodinhas ali e daí tu vai conseguir andar. É isso que a gente faz, entende? E então é por isso que eu tô falando que é um processo. Tem vários estágios nesse processo. A pessoa tá visualizando o resultado, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que visualizar nossas metas, isso torna a coisa mais alcançável, né? Mas a gente precisa entender e precisa comunicar isso de alguma maneira para o paciente, que é um processo. O emagrecimento é um processo que ele passa pela nutricionista, passa pela psicóloga, passa pelo profissional da educação física, passa pelo médico, né? São coadjuvantes, entende? Mas o protagonista e a peça central desse tabuleiro é o paciente, sem sombra de dúvida. Doutor, a gente falou aqui de perder gordura rápido, né? Tem um negócio que virou moda, até virou... Tá no hype aí, virou... Como que fala vocês que são moleque aí, pô? Virou trend, né? Virou trend do TikTok. A parada do cabeça de Ozempic, né? Cabeça de Ozempic. Já viu falar disso aí? O cara, a galera que emagrece muito, né? E fica com o cabeção de Ozempic, né? Fica com a cabeça... Tem alguma coisa que faz... Porque as pessoas falam como se a cabeça aumentasse, como se fosse algum... Na realidade... Me corrija se eu estiver errado. A única coisa que aconteceu ali foi que a gordura diminuiu, né? Diminuiu. Porque as pessoas falam, não, mas eu tenho... Olha o que... Tipo o GH, assim, que dá uma acromegalia, assim, o cara fica queixudo, cabecinha. Isso, cara, imagina, o que eles pensam? Eu tenho medo, e eu já vi isso muitas vezes, eu tenho medo do Ozempic, do Mounjaro, porque eu tenho medo de ficar com aquela cabeça de Ozempic. A minha mãe falou isso. Minha mãe que tem indicação em função de diabetes, né? Ela não... Olha só que loucura. Minha mãe não está fazendo o tratamento porque ela tem medo de ficar com a cabeça de Ozempic. Como que é o nome dela? É Dona Rose. Dona Rose, por favor. Não, marca uma consulta lá, por favor. Eu vou te passar depois o telefone da secretária ali. Não, isso não existe, tá? Isso é o que pode acontecer é isso, né? A pessoa perdeu peso, aí ficou mais evidente, talvez, a cabeça. Mas ela tá mas isso é inerente daí. Dela, né? Isso, a cabeça ficou aparecendo mais. Isso pode ser um resultado do processo de emagrecimento, né? A pessoa era cabeçuda e não parecia antes, quando era mais gordinha. Isso aí. Talvez seja isso. Mas não tem nada assim, né? Não tem nenhum estudo que fale sobre isso, pelo menos até agora. Que aumenta a cabeça. Não, isso não faz sentido, assim, né? Se a gente for pensar tecnicamente na fisiologia, no mecanismo de ação da medicação, não faz sentido. É mito. Né? E outra coisa, o pessoal também fala, né? Mas é que eu queria perder gordura só na barriga e nos braços, a mulherada, né? Isso não existe, né? A gordura, Cara, o corpo não escolhe onde vai perder a gordura, né? O que a gente, né, tem? A gente tem uma preferência, dependendo do gênero, né, homem ou mulher, de concentrar a gordura em alguns locais, né? A gordura localizada, ela tende a aparecer mais em alguns lugares no homem e outros lugares na mulher. Mas o interessante isso que tu falou, sabe? Eu trabalho com um amigo que é cirurgião plástico, né? Meu amigo, meu irmão, a gente divide o consultório. E como vai gente, cara, querendo fazer abdominoplastia e lipoaspiração para perder peso, sabe? O pessoal tem essa ideia, assim, de que não, eu preciso emagrecer, daí procura o cirurgião plástico. E graças a Deus, cara, a maioria dos cirurgiões plásticos, eles têm esse bom senso de pensar no paciente e dizer, olha...
não faz sentido a gente fazer essa cirurgia, porque a abdominoplastia é uma cirurgia que vai remodelar o corpo. Ela vai tirar alguma gordura localizada, de repente colocar em outro lugar, redistribuir, mas não é uma cirurgia que vai emagrecer a pessoa, obviamente. Né? Aí fica a pessoa com aquela barriga chapada, os bração assim, né? A bunda grande, a coxa grande, cheia de celulite, papada e a barriga parece uma ampulheta. Né? Não é assim que funciona. A pessoa, tanto é que ele vai dizer, não, precisa perder pelo menos 20 quilos, daí a gente vai fazer a cirurgia. Então, isso é pensar no paciente. Então, perder peso é uma coisa. Na realidade, vai fazer um protocolo contigo antes de fazer a cirurgia. Para depois fazer a cirurgia, exatamente. E aí tem muita gente, vamos aproveitar para falar, que se preocupa na questão, é a cirurgia depois pra gente tirar ali a pelanquinha que sobra, né? Às vezes, cara, teve gente que não quer fazer o tratamento para emagrecer, se preocupando nisso depois, sabe? É uma coisa assim maluca, porque tu tem que primeiro dar um passo, entendeu? Primeiro, vamos fazer as coisas por etapas, né? Não te angustia com o final do tratamento. Vamos começar o tratamento. Emagrece e depois a gente vai pensar nisso. E até o Gui pode falar, a própria atividade física diminui muito essa gordura que está sobrando. Aumenta a produção de colágeno e às vezes aquilo regride, dependendo do quanto a pessoa está aplicada naquela questão da atividade física. Claro. Diminui muito, cara. Né? Então, assim, depois de emagrecer e depois que sobrar e tá fazendo atividade física como tem que fazer, a gente vai pensar em alguma cirurgia. Mas primeiro o que vem primeiro, né? Mais importante, claro. O mais importante. Então... porque assim, não sabe por que não parece fazer muito sentido isso? Pelo seguinte, cara, as pessoas parece que elas não entendem e seria legal falar sobre isso. Meu amigo, se você está com sobrepeso, se você está... o teu problema não é somente a medida. Tu tá muito provavelmente, né, com algum problema de coração aí, que não deve estar, como o professor falou aí, que não deve estar legal a pressão. Às vezes, né, eu posso estar falando um monte de besteira, tá? O doutor vai ter que me corrigir. Mas ele pode também estar com alguma coisa a nível de diabetes. Total. Pode estar com alguma coisa aí de pressão, pode estar com alguma coisa de fígado, né, gordura. Fígado. Cara, tem tantos outros problemas que deveria estar preocupado também, além da estética. A única preocupação do cara é, nossa, a minha medida é estética. Mas não, é melhor eu estar com, sei lá, pelanquinha, né? Sim. Mas eu estar com saúde, exato. Não é verdade? Cara, assim, sabe, Eduardo, isso é uma coisa que a gente pode falar, cara, um dia inteiro, literalmente, sobre as complicações, né, que vêm junto com a obesidade. Todo mundo sabe, né? A obesidade hoje ela é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, né? E mais do que isso, ela é a doença que mais causa doenças. Tu entende? A obesidade ela está associada direta ou indiretamente a 13 tipos de câncer. Cara, nada está associado a 13 tipos de câncer. A gente pensar no tabagismo, são 5, 6 tipos de câncer associados diretamente. A obesidade são 13, cara. Tu entende? E aí claro que a gente fala assim, doenças psicológicas, né, no que concerne aí a questão emocional, saúde mental, cara, e doenças assim, hormonais, doenças articulares, doenças ósseas, diabetes, hipertensão, e assim, claro, como causa dos eventos cardiovasculares agudos, que são o que mais mata hoje, infarto e AVC, e também é uma coisa chamada síndrome metabólica, tá? A síndrome metabólica é algo que fala diretamente de um conjunto de coisas que vem junto com a obesidade, né? E a gente pode ter uma predição, assim, sabe, de mortalidade, como eu disse, de eventos cardiovasculares, né, de aumento da resistência à insulina, apneia de sono, né, isso é um comprometimento, cara, tão grande de várias áreas na qualidade de vida da pessoa, né, e a gente nem tá falando assim, de coisas que vão te limitar demais, assim, né, e a síndrome metabólica, então, tem a ver com o quê? Um dos parâmetros que a gente tem é a circunferência abdominal, né? No homem 120, na mulher 80 centímetros. Cara, isso assim, aumenta tanto, sabe, a chance de ter alguma complicação que as pessoas não têm ideia disso, né? Não tem... Mas o Gui pode falar também um pouco sobre isso, né? Então percebe que não é só sobre estética. Exatamente. A pessoa com 120 homem e 90 mulher... tá falando, né? O nosso fenótipo, o nosso visual fala o que está acontecendo dentro de nós. Então,
Se enquadrar dentro dessas medidas, deixar a circunferência de cintura sob controle é cuidar da tua saúde, da tua longevidade. Claro. E falo mais. Até porque não conheço gente de muita idade e gordo, né? Né? Tu conhece gente de 80? Me fala, tu já viu alguém com 85 anos com sobrepeso? É muito difícil. É raríssimo, né? Chegou até ali e não foi por Eu acaso. falo isso para os pacientes assim, ó. Fecha os olhos. Eu falo assim pro paciente. Fecha os olhos. Imagina uma pessoa de 85, 90 anos agora. Tá? Como é que ela é? Ela é gordinha ou ela é magrinha? Cara, tu não vê paciente, tu não vê pessoa gordinha de 90 anos, de 80 anos. Nem de 70, Porque morre muito antes. Vai Não antes. é? Tu entendeu? Não vê. A pessoa morre com 50, 60. Obeso de 70. Não tem. Não tem. E assim, claro, né? A gente tá falando de um extremo, 100, 90 anos. Mas pega aí as pessoas de 70, 80 anos ativas, né? Elas estão correndo na rua, são isso aqui, tu entendeu? Magrinhas. Boa parte. Então é claro que a gente tá falando E quem não tá só... magrinho tá sofrendo. A gente não tá falando só de qualidade de vida, a gente tá falando de quantidade de vida. Isso é uma das coisas que eu falo para meus pacientes, assim, ó. É óbvio que a mulher quer ficar mais bonita, né? Não tem problema nenhum nisso, cara. Assim, ó, isso a gente já tirou sabe, da jogada. Tem que ficar mais bonita mesmo. É o mesmo motivo porque a pessoa bota uma roupa mais bonita, se arruma o cabelo, passa um batom. É que é uma Não tem consequência, problema. né? Não tem problema. É Mas uma assim, ó, consequência, a pessoa claro. quer ir melhor. mas também tu quer ver teus netos, né? Tu quer poder pegar eles no colo, tu não quer conviver com teus netos de fralda numa cama com uma sonda, né? Babando, entende? Claro. Não vai jogar bola, até, mas pelo menos tá ali pra poder chutar Mas uma tu bola tá- pra um Sim. netinho, Mas né? tu tá podendo caminhar, entendeu? Tá podendo ir em algum lugar com eles, Dirigir. entende? Dirigir, Eu digo tomar que banho, né? Se limpar, né? Tem cara. pacientes. Claro que a gente tem vários níveis, assim. Tem coisas que são degradantes. Tem pacientes, assim, a pessoa não consegue se limpar, cara. Tu entendeu? Não consegue amarrar os tênis. Tem que usar tênis sem cadarço, porque não consegue amarrar o tênis. Alguém tem que ajudar a se vestir. Claro que isso são extremos, né? Mas é isso que a gente está falando, é a qualidade de vida, de coisas assim que tu não precisa, a gente não está falando de grandes coisas, não estou falando de a pessoa ser um triatleta, eu estou falando da pessoa poder se locomover, andar uma quadra sem ter que parar, entende? Que uma coisa que eu sempre faço, cara, antes da gente começar qualquer tipo de avaliação, eu não sei nem se a pessoa ainda está apta para entrar no programa, é avaliar o motivo de ela querer emagrecer. Isso pra mim é a coisa mais importante, cara. Quais são os... A dor do paciente, cara. É a dor, tu tem que entender a dor dele. E eu disse, ó, tem que ter um nível de conexão, cara, de empatia, sabe? Que a pessoa falando da dor, tu te comove, cara. Tu compra aquela briga com ela, entendeu? Entendi. Então assim, ó, nós estamos nesse barco. Então... Tem isso também, né? Tu tem que convencer o médico também, não é assim, né? Claro, né, cara? A pessoa chega lá, não, eu queria perder uns 5 quilinhos pra tirar umas fotos. Cara, isso não faz sentido, tu entendeu? Então vai e usa sozinha a medicação, sei lá, né? A minha ideia é o quê? Cara, é melhorar e de forma definitiva a vida da pessoa, entendeu? Não pode ser mais aquele outro tratamento que tu vai fazer pra depois reganhar o peso. E eu digo isso pro paciente, inclusive, é o meu nome que também tá em jogo. Claro. Tu vai falar para tuas amigas com quem tu fez o tratamento, tu não pode reganhar esse peso. A gente tem que fazer um trabalho bem feito a ponto de ele ser definitivo. Aí que tá o grande detalhe. Tá, beleza. Como fazer isso ser definitivo, né? Porque a pessoa vai ter que fazer ela vai ter que ter um turning point aí, onde ela vai começar o tratamento, né? E ela vai chegar num ponto em que, ok, cheguei no meu objetivo, né? Nesse momento, ela vai pegar um exemplo da medicação, né? Nesse momento, ela vai tirar a medicação, como que funciona esse desmame? Isso. Ela tira, ela diminui, ela vai ter que continuar tomando sempre? Como que é isso? Não vai ter que continuar tomando sempre, né? É como eu te disse, a gente vai colocar ela no trilho. Como é que ela vai continuar andando no trilho? Como é que ela não vai descarrilhar de novo? E eu sempre faço uma analogia nessa questão da pessoa que tem essa compulsão alimentar, que come por ansiedade, que é 90% dos casos das pessoas que engordam, tá? Cara, é como se fosse um viciado. É como se fosse um viciado. Então a gente fez aquele tratamento de choque, baixamos o peso, cara, a pessoa vai ter que ficar eternamente vigilante.
tá? E claro que a gente tem subterfúgios para fazer com que ela consiga fazer isso de uma maneira boa, de uma maneira legal, de uma maneira que seja prazerosa para ela. Ou seja, tem que mudar o estilo de vida, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? E outra coisa, assim, ó, eu sempre falo para os pacientes, assim, ó, cara, paciente às vezes veio assim, ó, ai, doutor, eu fiz a dieta do ovo, fiz a dieta do repolho, a dieta do verde, a dieta do chá. Cara, tu entende? Olha só. Isso é que nem fazer a medicação a curto prazo para te perder aquilo lá de peso que tu queria, para tirar as fotinhos ali e depois voltar a ganhar peso. Entendeu? Qual é que é a primeira característica? Vamos falar da dieta nesse novo estilo de vida. Qual é a primeira característica que a dieta deve ter? Ela deve ser replicável, sabe? Ela deve ser replicável até quando, doutor? Para sempre. Tu entendeu? Não devia nem ser dieta o nome disso. É um novo estilo de vida. Né, nesse sentido, nesse em específico, né? Então, assim, ó, a gente vai pegar a semana. Pode comer doce? Pode. Mas tem um dia da semana que tu vai comer doce. Entendeu? Tem o dia do lixo ali, aquela comida, aquilo lá tu pode deixar reservado para isso. Mas como é que é o resto da semana? Sabe que então, tem uma por parada... isso que tem que ser pensado nesse sentido, entende? Então, tu falou assim, ó, como é que a gente faz para aquilo ali se manter? Cara, tem que ser um estilo de vida novo. Tem que ser um estilo de vida. Isso envolve a dieta, envolve a rotina de atividade física. Cara, e envolve tudo, sabe? Até o horário que tu vai levantar e o horário que tu vai dormir, né? O quanto de estresse tu vai ter. Claro que isso é mais difícil de modular, mas são tantas coisas, cara, que permeiam essa questão da nova estilo de vida, que a alimentação é uma das coisas, entende? Então a gente vai ter que sim reformular a mentalidade da pessoa, o estilo dela pensar, como ela encara a questão da alimentação, senão não tem mudança permanente. E tem duas coisas aqui que eu queria pontuar, né? A primeira com relação ao esporte e a segunda com relação a recaídas, né? Acho que vamos começar pela segunda, a parada da recaída. Pode acontecer, né? Pode acontecer. E também não é o fim do mundo, porque uma coisa, né, o cara recair... Pô, eu tinha 80 quilos, agora eu peso 45. Um exemplo, uma menina, 50 quilos, né? Uhum. Agora com 50 quilos, pô, tive uma recaída, uma coisa, vi que eu tô em 55, eu posso fazer um protocolo mais simples, né? Pra voltar pros 50, né? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, tu não precisa, é isso que eu queria entender, a pessoa não precisa esperar ganhar todo o peso de volta pra tomar uma atitude. Não, com certeza não. Inclusive é melhor que tome a atitude antes, né? Porque daí é um trabalho mais fácil de fazer, né? E ela tendo tido já a consciência dessa mudança do estilo de vida, tudo fica muito mais fácil. Porque daí a gente tá falando de perder peso, né? Tu falou assim, emagrecer não é fácil. Pra gente que trata eu consigo fazer tu perder. Doutor, eu queria tanto perder 20 quilos. Esse não é o problema, a gente vai conseguir perder os 20 quilos. Só que tu tomar a consciência de como tu vai fazer a manutenção dessa perda de peso que é o difícil. Tu já teve um contato com isso, tu já passou por esse processo, já conseguiu alcançar esse insight de tu manter isso, esse estilo de vida, é muito mais fácil, porque daí a gente tá falando de perder quilos. A gente não tá falando de ter que introduzir um novo estilo de vida. Tu já teve contato com isso. Então, é claro que isso tem que ser trabalhado, né? Desde a primeira consulta. E eu acho que esse é o nosso diferencial, o meu diferencial lá na clínica. É a gente tá junto com o paciente nessa questão de trabalhar a mentalidade também. Sabe? E isso a gente consegue alinhar com os outros profissionais que fazem parte desses protocolos, né? Todos nós estamos voltados para ter esse resultado da mesma maneira. A gente está agindo em sincronia e falando a mesma língua, de um jeito que o paciente entende, que ele vai aderir. É a aderência que é o importante, sabe? Perder peso é fácil. O difícil é ele aderir a esse novo estilo de vida. Agora, até para entender aqui, Gui, tem uma coisa que eu penso dessa maneira, eu quero ver como tu pensa. O cara, quando ele tá com... A menina, vamos pegar a menina. A menina, quando ela tá com 80 quilos é um sobrepeso considerável, doutor? O que é o normal? Essas meninas chegam com quanto, assim? É que assim, aí, ó, a gente usa um parâmetro, né? A gente usa um parâmetro que é o IMC, o Índice de Massa Corporal. E aí tu vai me dizer assim, não, esse é o parâmetro perfeito? Não. O Gui é um cara de... Tu tem o quê? 1,80? 1,80 e poucos, Gui?
23. O IMC do Gui deve ser o quê? 29? Nem olho. 20, né? Se a gente calcular aqui, ele vai cair num sobrepeso, Vai tá? cair no É, sobrepeso. isso aí. Mas é que ele tem uma massa muscular muito... O IMC, ele não é confiável. O IMC, ele não é confiável quando a gente pega assim, né? Pensa em Por estética. exemplo, a creatinina, né? É óbvio que a creatinina de um cara que tem muita massa muscular vai estar acima do valor de referência, às vezes, né? Mas tu não pode levar só isso em conta. Então, ele é um parâmetro, ele não é um preditor definitivo, entende? Então, assim, ó, ele é um parâmetro na avaliação. A gente tem que pegar uma conjunção de coisas. A medição de prega cutânea é algo que dá com muito mais clareza. Prega cutânea. Isso. Então, isso a gente tem no nosso programa, né? A gente tem isso, a medição da circunferência abdominal, aí a gente vai fazendo assim de cada membro, né? De quanto o paciente está perdendo, porque daí a gente avalia massa magra e massa gorda, né? O quanto está ganhando e quanto está... Então, mas assim, via de regra a gente usa o IMC, por quê? É óbvio que chega uma pessoa que está assim, ela está visivelmente obesa, e o IMC dela tá 35, ela não vai ter massa muscular o suficiente que compense isso. Massa muscular ali embaixo. Então, assim, ele não é o parâmetro mais confiável, mas ele é o mais usado por isso, porque ele é fácil de fazer, rápido, e a gente já consegue ter uma ideia, né? E tanto é que a classificação que a gente usa para obesidade, ela ainda é do IMC. Isso vai mudar, tá? Inclusive, eu vou comentar disso em algumas postagens no Instagram. A gente já está tendo que usar outros parâmetros, né? Juntos, mas ainda é o IMC que prediz, inclusive, o tipo de tratamento que a gente vai ter. Entendi. Doutor, só vira o teu microfone mais nesse sentido que nem o meu, ó. Ali, ó. Agora, ó. Fica menos na frente do teu rosto. Ó. Tá, entendi. Deixa o teu queixo mais quadrado também, né? Tá, me deixa no ângulo bom aí, tá, Gabriel? Por favor. Tá, cara, trichato, né? Tá. Olha só. Então nós estamos com o seguinte, a menina chega lá com 60 quilos, né? Não, mas o que tu falou, tá, 80 quilos é um peso... Depende da altura. Claro. Né? Depende da altura de quanto que tem de massa muscular. Então, vamos lá, a menina então chega com 70 quilos. Vamos calcular aqui, ó. 70 quilos. Quanto ela tem de altura? Ela tem 1,70. A mulher alta, 1,70, né? Uhum. Tá, então ela tem 1,70 e 70 quilos. Tá, calculando aqui, o IMC dela é 24. É né? 24, tá. Essa pessoa com 1,70 e 70 quilos, com IMC 24, aonde eu quero conectar na parada do esporte. Essa pessoa, e muitas vezes, ela nunca teve um IMC numa faixa normal, tá? Então, essa pessoa, ela às vezes tá lá com, vamos supor que essa menina tem aí seus 30 anos, 35 anos, tá? Ela, em momento nenhum na vida dela, ela teve algum tipo de prazer com a atividade física. É aí que eu queria chegar, entendeu? Então, essa pessoa, quando ela olha para o fato de emagrecer, ela não consegue olhar, ela não consegue perceber que quando ela baixar esse IMC dela para sei lá, 15... Não, não? É que ela não tá no sobrepeso ainda, né? Ah, ela não tá no sobrepeso. A gente vai ter que usar um exemplo diferente, tá? Se a gente pegar assim, ó, uma pessoa de 1,70, então, 1,60, tá? Vamos pegar mais a média aí da população feminina. E vamos pegar uma mulher que pese 90 quilos, tá? Vamos ser mais... Eu acho que a gente trabalhando, às vezes, com os extremos, a gente consegue usar um exemplo mais... Se a gente trabalhar muito numa linha fronteiriça ali, a gente vai acabar não falando da própria obesidade, né? Então, ó, 2,56... Pega muita mulher com essa proporção aí? Ó, o IMC 35. Aqui? Sim, muito. É a maioria, por isso que eu tô... A maioria tá nesses 35. Ó, 35, né? Então, aqui, ó, a gente já tem uma obesidade de grau 2. Tecnicamente, a partir do 35, né? É uma obesidade de grau 2. Então, aqui sim, tá? Aqui a gente tá falando aí de uma necessidade de uma intervenção, tá? De uma terapêutica médica, né, nessa paciente. É claro que assim, doutor, mas tem como essa paciente aqui, ó, com um IMC de 35, pesando 90 quilos e tendo 1,60 de altura, perder peso indo na academia, se ela for lá com o guia? É claro que sim, né? Depende de muitos fatores, mas tu entende que dependendo da idade dela, vai dificultar muito. Eu digo, não é querer assim, ó, desacreditar do paciente.
Eu não tô de maneira nenhuma, eu acredito muito nessa questão da força de vontade, da disciplina, é isso que a gente prega, né? Inclusive, eu quero que o Gui fale sobre isso. O Gui é um cara que eu vejo no Gui, assim, uma ilustração do que é a disciplina. Não sabe o que esse cara consegue fazer, né? Eu admiro ele por isso, né? Mas assim, ó, é o que eu tava dizendo, se fosse fazer, já tava fazendo, né? É exatamente Entendeu? onde eu queria chegar. Ela chegou aqui porque muito provavelmente ela nunca teve uma experiência saudável com exercício físico. Ela nunca teve uma experiência prazerosa com exercício físico, Uhum. entendeu? E ela nunca teve assim, cara, ela não teve a situação que, por exemplo, eu tive de, tive competindo no jiu-jitsu, ter várias fases na vida que isso aconteceu comigo, né? Então, eu tenho uma lembrança de que o esporte pode ser divertido, Uhum. de que a sensação, a gente falava agora há pouco ali, né? A sensação do pós-treino. Cara, eu vou estar machucado, vou estar com dor, mas, cara, aquela sensação de ter ido lá e ter conseguido, uma sensação que É muito boa, né? é muito boa. E ela não teve isso, entendeu? Uhum. Então, como tentar, de alguma maneira, colocar na cabeça de uma pessoa que nunca teve uma experiência prazerosa com o esporte, Uhum. de que, minha amiga, lá na frente, quando o teu MC deixar de ser 35 e virar 20, 25, Uhum. lá na frente com o MC 25, acredita em mim, o esporte vai ser... Alguma coisa legal vai ter aqui. Porque no início é só dor, né? É uma desgraça, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é. Então, existe alguma coisa que pode ser feita para tentar colocar na cabeça dessa pessoa, cara, olha, Sim. a atividade física lá na frente, ela não vai ser um martírio como ela é hoje. Uhum. Então, tudo começa... vamos fragmentar. Eu já peguei vários casos assim, exatamente assim. Uma pessoa de 30 anos que é a primeira vez na vida dela que pisa na academia e ela viveu na roça com os pais, super protegiam ela e de repente ela se viu, através da direção médica, ela precisava fazer treino. Então ela chegou até mim, eu avaliei como profissional e eu vi que o melhor caminho para este tipo de pessoa é um treinamento em grupo, no sentido de diversão. Tu torna o exercício físico mais divertido. Porque se largar ela lá no 3 de 10 da musculação, ela vai faltar treino e ela vai parar os treinos bem logo. Então, eu sou professor de ginástica também, ministro várias modalidades. São 37 programas de emagrecimento, cada programa de emagrecimento entre 20 e 60 pessoas. Então, eu já peguei de todos os tipos. E esse tipo de pessoa, ela precisa se sentir parte de uma tribo, a gente chama de tribo. Então, uma aula de funcional, por exemplo, é uma musculação disfarçada ali dentro, porque tu faz força. Só que ao invés de fazer força em 3 de 10, tu faz um circuito. Então tem vários fatores que motivam. Primeiro, o profissional tá junto o tempo inteiro. Trilha sonora é um fator que motiva demais. E tribo, pessoas, ela vai se identificar. E ela a vai aula ver... tem uma hora pra começar e uma hora pra terminar, né, Gui? E É ela aquilo ali, vê, tu vai tipo, pra aquilo olha, ali. eu não tô sozinha, tem várias pessoas que têm o mesmo corpo que eu, várias pessoas que estão na mesma situação que eu, então ela começa a se sentir parte. Esse é o primeiro passo para esse tipo de pessoa. Ela tem que se inserir em um grupo com um profissional de confiança. Então é uma das armas que eu utilizo para esse tipo de pessoa. Eu insiro ela, trago para perto, olho no olho com calma, como se eu for educar uma criança. Porque de fato ela nunca se fez movimento. Ela nunca treinou. Então, cada vez que ela acerta um movimento, eu parabenizo. Eu olho no olho, é isso aí, bora. Reforço positivo. Isso. Então, tudo isso que é o papel do profissional de educação física. Às vezes o pessoal pensa, o personal vai me deixar... Desculpa a palavra, não uso essa palavra no meu dia a dia. Gostosa. Vai me deixar fisiculturista. Não é isso. Isso é algo facultativo lá na frente. Mas lá na frente, bem lá na frente. Bem lá na frente. Isso Na se frente, for, né, do teu desejo. Mas o primeiro passo, a vocação do profissional é inserir com cuidado, amor e respeito o indivíduo ao treinamento. Se o Entendi. profissional ter esse senso de propósito, a pessoa, ela ganha na loteria, porque é meio que sorte. A pessoa nunca treinou, eu vou naquela academia que é mais perto de casa, ela tem que ter sorte de ter um profissional como esse ali, para abraçar ela. Porque o que vir, ela vai acreditar que é o profissional da educação física. No meio do caminho, ela vai descobrir que existem os bons Isso, e existem os ruins. Existem aqueles que têm um propósito e aqueles que não têm propósito. E nota só, né, Gui, como isso tem uma semelhança enorme, cara, com o trabalho que a gente faz, cara. Eu tenho um cara, assim, ó, os pacientes vêm, às vezes, de outros tipos de
de tratamentos, né, de tentativas para emagrecer com outros métodos, vêm de outros profissionais e fazem reclamações muito sérias, cara, Absurdas, sabe? Então, assim, ó, tu vê que, assim, ó, é claro que depende da pessoa. Perder peso, fazer atividade física, manter a disciplina, depende da pessoa, é óbvio. Mas, cara, o quanto é importante, cara, o olhar do profissional, cara, e o tratamento dele com aquele paciente, né? E é por isso que, cara, a minha secretária às vezes enlouquece comigo, né? Ah, doutor, tá demorando. Cara, eu preciso, principalmente, eu digo assim, ó, a gente vai começar hoje um relacionamento, tu entendeu? Eu não posso chegar aqui, nem te olhar, entende? Sabe, não... ficar anotando as coisas assim, não. Tanto é que eu pergunto tudo, cara, para paciente no primeiro. O que ela trabalha, até o nome dos filhos, entendeu? A idade, o que o marido faz, como é que é a rotina dela, no que ela se importa, o que é importante para ela, por que ela quer perder peso. Cara, se tu entender isso, cara, tu vê um ser humano ali na frente, tu vai te importar, entendeu? E tu vai mais do que isso, cara. Tu vai conseguir individualizar aquele tratamento, entendeu? A mesma coisa assim, ó, o que a gente vai fazer para motivar a pessoa a começar a ter um estilo de vida mais saudável, praticar atividade física, sendo mais, né, focando mais aqui no nosso escopo. Cara, tu vai oferecer alternativas para ela. É uma pessoa assim de 60 anos, tu não pode querer que ela vá querer ir na academia fazer supino todo dia, tu entendeu? Então assim, ó, tem aula de spinning, né? De repente assim, ó, acha o grupo ali, acha a tribo dela. Tem aula de jump, cara, tem corrida, tem grupo de corrida. Então assim, ó, tem natação. Tem, cara, sei lá, tem crossfit, né? Tem 70 anos que meter um... Crossfit, né? Claro, exagerando. Crossfit. Mas, já, né? Eu já não aconselho nem pra pessoa de 20, mas aí, né, cada um tem o seu... Mas tu entendeu, cara? É assim, ó... O crossfit, ele é um esporte, né? Então, assim, ó, onde é que eu quero chegar, cara? Uma modalidade Tu tem que conhecer, cara, a individualidade da pessoa para individualizar o tratamento, velho. É simplesmente isso, tu entendeu? Pô, eu tenho uma bola, uma lebre pra levantar aqui. Semente da Índia, cara. Cara, assim, ó, as pessoas às vezes vêm com cada coisa, cara. Tu não tem ideia. Eles vêm. Tu não tem ideia. Assim, ó, por mais que eu ache que uma coisa funcione, tá? Eu não tenho como eu estando no papel de médico, é difícil te dizer que, cara, olha, vai embora. Porque não tem estudo sobre aquilo. Né? Hoje a gente trabalha com uma coisa chamada medicina baseada em evidências. O que são as evidências? São as publicações científicas que me provam que eu tenho segurança para dentro daquele âmbito ali agir no paciente, né? Sem ser nocivo a ele, né? Agora, assim, tá, pode ser que a semente lá da Índia seja boa, pode ser que, sei lá, Pinheira Santa, chá de cavalinho lá, né? Chá de cavalinha. Cavalinha. Cara, eu acho que tem os seus benefícios, mas eu não tenho como receitar isso para o paciente. Porque eu não sei até que ponto isso não vai ter algum malefício também. Né? E a gente tem uma coisa da faculdade, assim, né? Na medicina, que diz assim, ó, primum non nocere, tá? Em latim. Antes de tudo, não faça mal. É isso que quer dizer. Primum non nocere. Então, assim, na ânsia de querer ajudar alguém, eu não posso afetar aquela pessoa de alguma maneira. Entendeu? Então, eu tenho bem certo até onde eu posso ir. E infelizmente, eu não tenho conhecimento, assim, né? Mas com certeza tem muita coisa, cara. Até da medicina oriental, assim, que faz muito sentido, né? A própria acupuntura, 10 anos, 15 anos atrás, era charlatanismo, cara. Hoje em dia tem residência de acupuntura. A gente trata dor crônica e a acupuntura é uma das coisas que levam o paciente a ficar sem dor. Então, assim, não dá para também a gente desacreditar por completo, nós não somos donos da verdade, né? A própria medicina oriental ali tem muita coisa com muito fundamento. Claro, é que às vezes ela é taxada, né? Por pessoas, a pessoa não quer se aprofundar, mas a gente ainda está nessa obrigação, né? De falar dentro da segurança do paciente. Claro. Não sei te responder assim... Deve fazer bem, deve passar os sintomas, mas eu não sei até que ponto isso vai fazer bem mesmo para a pessoa. Claro. Né? Então, assim, às vezes o cara vai lá, começa a tomar lá o chá e aí daqui a pouco tá com uma crise renal ali, com uma pedra no rim por causa do chá.
né? Aí tu é um cobertor curto também, entendeu? Sim. Então, deixa eu sugerir aqui um tema, Vai. tá? A gente já não tá seguindo mesmo, né? O nosso roteiro aqui, nosso roteiro tá servindo de rascunho aqui só pra mim. Sim, ó. Mas, cara, olha só, o que eu queria falar é que muita gente às vezes acha assim que... E o Gui também pode me ajudar nisso, cara. Como é importante, cara, o papel da gente ter, assim, cara, e tá ligado o pessoal chama de espiritualidade isso, né, cara? Eu acho que convém a gente falar aqui porque faz muito parte de um processo que envolve a necessidade de ter disciplina para alcançar uma meta, né? É tu se colocar, cara, assim, ó, ter uma vida com Deus, sabe, cara? Tu realmente colocar as coisas diante dele, assim. Quando ele começa a ser o centro das coisas na tua vida, as coisas começam a acontecer. É impressionante isso, cara. Tem gente que diz assim que é alinhamento, que é o universo. Cara, eu digo que é Deus. Quando tu tem isso, cara, tu começa a seguir, principalmente a Bíblia. Cara, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, cara, comecei a ler e aplicar, tentar aplicar aquilo ali na minha vida, cara, é impressionante, assim, ó, é impressionante, sabe? E eu não quero também, eu não tô sendo aqui religioso, não quero levar para esse lado. Eu tô falando da gente aplicar essas coisas, cara, que traz ali aqueles. Até eu queria que o Gui também falasse disso, da experiência dele, como é que ele aplica as coisas que a gente lê ali, para alcançar os nossos resultados, cara, entendeu? Para ter uma vida mais plena, cara, para se sentir melhor com a nossa família, sabe? Para tratar melhor o outro, sabe? Amar o outro mais do que a ti mesmo, né? E, cara, esse é o principal mandamento, né? O próprio Jesus nos diz isso. O que que tu tem, Gui, a falar sobre isso, assim? Como é que isso influencia na tua vida, assim? Sim. Bah, na minha vida é total. Pra mim é igual 1 mais 1 é 2. Mas agora trazendo como um conteúdo que possa ser expandido, eu preciso então ter direção a falar, mas não é preciso ser muito inteligente para olhar ao nosso redor e ver que falta alguma coisa, Valores, né, Gui? né? Então, todo mundo entende isso, tipo, tá bagunçado, né? Não só, vamos sair um pouquinho do emagrecimento, já vamos voltar, mas a sociedade, as pessoas, elas clamam por algo que nem elas sabem o que é. E para preencher esse algo, esse vazio, muitas vezes elas acabam tomando decisões, adquirindo hábitos, indo para lugares, fazendo coisas com o intuito de tentar, tipo, eu quero ser feliz. Só que a palavra, ela é muito clara. Vinde a mim todos vós que estão cansados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave. Então, Jesus disse isso, eu sou o caminho. A gente pode procurar em todo que é lugar, mas não vai encontrar. Vai encontrar algo que dura um pequeno período. E com Jesus é algo que dura para sempre. Então, eu falo da minha experiência, eu falo dos irmãos na fé. Às vezes está passando por uma situação muito difícil na vida, mas a pessoa, ainda assim, ela está em paz. Uhum. Ela deita, ela dorme, ela não utiliza de medicamentos, não que não seja bom, mas muitas vezes é usado de forma indevida, né? Tem sua utilização, mas quando a gente trabalha essa parte do espírito, né, da nossa fé, a gente se enche de coragem, a gente vê que, tipo, tem alguém cuidando de nós. Não é possível que eu esteja sozinho. Esse vazio tem... alguém é responsável por este espaço que está faltando. E eu vivi os dois lados, né? Eu conheci Jesus com 18, então do 0 aos 18, mal sabia. Então tinha vários hábitos para tentar suprir algo que eu não sabia o que era. E quando eu ouvi Jesus, eu aprendi que ficar domingo de braço cruzado em casa, esperando a segunda-feira era legal. Que até então era um inferno. Então essa paz... eu, Guilherme, ao longo de 33 anos e vendo pessoas também que alcançaram sucesso, tem algo em comum, é trabalhar essa parte da fé. É crer que existe alguém que cuida, que provê, e até porque a gente não tem o controle do próximo segundo da nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui 15, Exatamente. né? Então é muito melhor. Às vezes a pessoa diz, tá, mas eu posso não crer. Tá, mas entre crer e não crer, se eu crer, pelo menos eu tenho paz. Uhum. Se eu não crer, eu fico com uma dúvida. Então é muito relativo, é uma decisão pessoal, né? Para quem ainda não viveu isso.
Claro, claro. Cara, e como ele vai acrescentando as coisas na nossa vida, né, cara? A gente, tu perguntou, né, Eduardo, como é que a gente faz, tá? Depois da pessoa parar a medicação e tal. Cara, eu acho que uma dessas coisas que a gente tem que trabalhar é isso, a questão da mentalidade e da completude que a pessoa tá sentindo com a vida dela. Tu entende? Às vezes a pessoa assim, qual é o teu sonho? Tá, meu sonho não sei, vamos dizer, ter dinheiro, né? Poder ficar sem trabalho. Tá, mas isso também a gente já entra num outro âmbito. Tu vai ter dinheiro, mas tem gente que tem mais dinheiro, então tu quer ter quanto de dinheiro? Não, eu quero ter isso. Então sempre isso vai escalonando, cara, uma medida, tipo assim, eu quero perder peso. Tá, mas quanto? Tá, eu quero perder 10 quilos, depois 20, depois 30, agora eu quero ficar musculoso. E então as coisas, tu entende que elas têm uma progressão. É a régua que a gente tem, é uma régua que a gente... É sociocultural, né? Depende do nosso meio. Mas, cara, é o que a gente estava conversando antes, né, Gui? Cara, na Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, sabe? Cara, as coisas vêm quando a gente tem o propósito correto, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, cara. Cara, é impressionante como as coisas se ajustam na questão familiar, na questão da saúde, dos teus hábitos. Cara, naturalmente tu vai começar a ter hábitos mais saudáveis quando tu começa a ter Deus em primeiro plano, cara. Isso é impressionante, cara, mas é o que acontece. Eu posso te dizer assim, ó, da minha vida isso acontece, sabe? Tu começa a parar de comer porcaria, cara, sabe? Porque tu aprende que o teu corpo, cara, é o templo do Espírito Santo. Tu não vai botar lixo dentro da tua casa, né? Tu não vai botar comida, porcaria, cara, sabe? Porcaria que a gente vê hoje, né? Mas enfim, né? Então, cara, como é importante isso, cara, essa questão e como, cara, eu tenho tentado repassar isso, cara, para os meus pacientes, sabe? Eu falo as minhas pacientes, porque a maioria mas para os meus pacientes, cara, sabe? A importância de tu estar centrado nas coisas que importam, sabe? Às vezes a gente coloca outras coisas como o centro, cara, em foco, e aí tu te perde, velho, tu te perde. Então, uma das maneiras que tu falou assim, ó, tá, mas como encontrar essa mentalidade, o incentivo, a motivação, a disciplina para poder se manter nesse caminho? Cara, primeira coisa, começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a ter disciplina nessa parte, para te ver como as coisas vão começar a acontecer, sabe? Te propõe a fazer isso todos os dias. Cara, a tua família vai começar a notar a diferença, tu vai começar a ser uma pessoa naturalmente mais disciplinada, a tua vida vai começar, cara, sem explicação, a ficar em ordem. Às vezes a gente acaba colocando, muitas vezes a gente coloca o trabalho num lugar que ele não deveria estar, né? Sabe, acima da própria saúde, né? Eu tenho E às vezes até alcança, mas no processo todo tem muitas perdas. É verdade. A pessoa consegue alcançar 1 milhão, ela consegue o posto, mas durante toda a jornada houveram muitas perdas. Então eu Principalmente mesmo... com as pessoas mais próximas, né? A tua família, né? Então, exato. É um Até preço a parte alto. de treinar, a parte de se cuidar, a dieta, não é só sobre nós. É sobre quem depende do nosso amor, quem depende da nossa atenção. Então, muito treino eu faço, muitas vezes o alimento que eu escolho é porque eu quero estar brincando com meu filho com mais intensidade. Eu quero cansar ele, não ele me cansar. Eu quero que a minha esposa veja o marido saudável. Eu quero ir depois que ela. Então, olha como a gente já faz isso, né? A gente tá aqui no treino e dieta, vai lá em outra área da vida, mas não tem como, porque tá tudo Mas é que tem interligado. tudo a ver, cara. Tudo Sabe que conjugado. tem muitos pacientes, às vezes, cara, que assim, ó, doutor, olha, cara, isso assim é mais recorrente do que tu imagina, cara. As pessoas chegam assim, né? A mulher, principalmente, isso, cara, é muito aplicado em mulher. Chega assim, ó, doutor, agora meus filhos estão grandes, acho que chegou a hora, eu já me doei e tal, né? Chegou a hora de começar a pensar em mim. Tá, beleza, não deixa de estar certa, né? Mas já tinha que ter pensado em ti. Tu entende? Como é que tu vai? Isso eu falo para as pacientes. Sabe quem é que pode ajudar a outra pessoa? A pessoa que tem força. Tu tem que ser forte para ajudar alguém. Tu acha que alguém que é fraco vai conseguir ajudar alguém que é forte, por exemplo? Só ela acha que tá ajudando, ela tá atrapalhando, entendeu? Tu tem que te fortalecer, cara. Se tu quer ser uma pessoa boa, primeiro tu tem que ser forte. Tu não vai conseguir ajudar outra pessoa. Tu pode ter empatia, tu pode querer ajudar, mas tu não vai ajudar, tu vai atrapalhar. Então assim, ó, primeiro te fortalece. E eu não tô falando de força, também tô falando de força física. Tu tem que estar forte fisicamente, tem que estar apto fisicamente. Mas tu tem que estar forte emocionalmente. Tu entende? Então é isso que eu tô querendo dizer com ter Deus no centro da tua vida. Quando tu começa a colocar tua esperança em coisas que não passam, Deus não muda, cara, ele não passa.
Ele sempre foi o mesmo, sempre vai ser. Quando a tua esperança está em coisas imutáveis, tu começa automaticamente a ficar mais forte, cara. Porque tu tá botando a esperança numa coisa que pode corresponder à tua esperança, né? E quando tu te torna forte emocionalmente, confiante, aí tu consegue ajudar os outros. E isso, cara, envolve a tua imagem, tá? Tá forte emocionalmente tem a ver com tá te sentindo bem com o teu corpo. Às vezes a pessoa odeia o corpo dela, cara. Ela só usa um tipo de roupa, ela quer esconder um monte de coisa. Cara, essa pessoa não vai conseguir ser forte para ajudar os outros. Então, até pra gente ajudar, cara, uma pessoa na nossa família, para ser um exemplo, né, para as pessoas que estão próximas da gente, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. É óbvio. É verdade. É verdade. É verdade.